Fala galera, tudo tranquilo? Hoje eu estou em Goiânia com um amigo especial, Vilela, que pessoalmente me inspira, me edifica muito, não só o pastorzão maneiro que ele é, o rapper criativo, as produções iradas, agora também pegando pesado nos treinos, a gente vê, mas Vilela, você me inspira bastante, né, em algo que é uma responsabilidade indispensável da igreja, o cuidado com o pobre, o órfão, a viúva, assistência social, que a gente vê muita gente às vezes que quer falar sobre esse assunto da igreja, mas não é a gente às vezes que está se mexendo, fazendo alguma coisa. Cara, eu te vejo na África, eu te vejo nas comunidades, eu te vejo no meio dos índios e eu acho essa proatividade muito maneira, não só da parte de missões, mas do cuidado, do carinho, né? E a gente vê que isso é algo muito importante para a igreja, desde sua incepção. Então a gente vê em Gálatas 2, Paulo vindo se encontrar com os pilares da igreja, Pedro estende a destra da comunhão, reconhece o apostolado, a incircuncisão, mas dá um toque. Uma coisa ele dá um lembrete, não se esqueça do cuidado com o pobre, o órfão e a viúva. O que Paulo diz, me esforcei por fazer. Então a gente tem uma igreja que desde o começo tem essa responsabilidade. A gente vê a igreja romana tinha os rumores de que os cristãos eram canibais, que eles comiam crianças. É um absurdo. Mas de onde vem o rumor? Eles nunca deixavam as crianças nas ruas. Eles levavam para casa. Eles sempre pegavam os órfãos, né, educavam, criavam, mas eles falavam sobre comer o corpo de Cristo e beber o seu sangue, mas eles pintavam Cristo que nem um neném, né, no nascimento. Eles, eita, será que... Então era um rumor absurdo, mas é interessante que ver mesmo que esse rumor absurdo vinha, né, de uma igreja preocupado com os negligenciados, marginalizados, quem, né, precisava dessa ajuda. E eu acho muito importante a gente resgatar e falar muito sobre esse assunto, a importância dessa prática, porque parece que hoje, por causa dessa polarização política, e fica tranquilo que a gente não vai falar muito de política, mas só entender a importância desse assunto. A gente vê 4 pautas que são da igreja, indispensáveis, responsabilidades bíblicas, mas parece que 2 caíram de um lado de um espectro político e as outras duas do outro. Então nós temos, né, uma preocupação contra a injustiça, é uma responsabilidade do cristão. O cuidado com os pobres e marginalizados é uma responsabilidade do cristão, né? O ensino sobre a verdadeira, né, sexualidade é uma responsabilidade dos cristãos e o valor de cada vida, né, desde o começo é uma responsabilidade dos cristãos. Então você pega, né, essas 4 coisas, verdades bíblicas, e parece que agora 2 cristãos que deviam concordar nessas 4 coisas, se eles enxergam uma bandeira de outra cor, eles já começam às vezes a insistir, e isso acho que demonstra uma lealdade mais para um pensamento político do que para com o evangelho do reino. Então toda essa introdução para dizer, cara, isso é nossa responsabilidade, né? Nós precisamos nos preocupar com isso, e eu gostaria de falar, né, com alguém que me inspira nessa área. Eu queria fazer esse vídeo com você para trazer, né, não só um pouquinho dessa base bíblica, mas inspiração prática, porque tem muita gente às vezes que nem sabe, né, como é que eu começo então, como é que eu participo, e a verdade é que tem gente necessidade em todo lugar. Então compartilha pra gente um pouquinho. Cara, muito bom te ouvir. Isso é inteligente demais, né? Que isso, nada não. Inteligente demais. Bem, assim, muito do que eu faço é fruto também de uma experiência pessoal vivida, né? Eu costumo brincar que a gente era tão pobre, Zé, tão pobre, que até os pobres chamavam a gente de pobre. Então, um lugar de entretenimento que eu encontrei quando eu tinha cerca de 10 anos foi uma igreja presbiteriana, que tinha uma mesa de ping-pong, que tinha uma galera que se reunia no culto para comer pipoca no final do culto. E era uma comunhão que para mim soava tipo um entretenimento. E aquilo era uma... né, meu pai tinha ido embora, deixado a minha mãe ali com 3 filhos. Minha mãe tinha 2, 3 empregos, né? Então eu tive que vender coisa... na época lá chamava geladinho, cada região tem um nome. A gente vendia aquilo ali para comprar leite. O leite que a gente bebia era fruto da nossa produtividade. Então todo o meu contexto social é um contexto que me remete a isso. E então tudo que eu aprendi na vida eu aprendi através da igreja. Casamento, administração financeira, saúde relacional. A igreja me ensinou todas essas coisas. Então eu fui alguém meio que adotado pela igreja. Naturalmente, eu acabei indo para um caminho de contexto de drogadição. Enfim, é uma história que já contei algumas vezes em alguns lugares. Mas eu sou fruto dessa atividade real da igreja, sabe? Indo ao meu encontro e me ajudando e me auxiliando no meu processo educacional para a vida.
Então a igreja ela tem em si essa capacidade de ministrar todas as necessidades integrais de um ser humano. Boa. Então só a igreja tem essa possibilidade. Só a igreja pode ajudar em todas as áreas da vida. Tipo, me oferecendo uma programação que me deu uma possibilidade aparentemente de entretenimento, mas que era um ato de evangelização. A igreja me ofereceu equilíbrio para os meus conflitos de alma, e a igreja me ofereceu questões para as minhas dúvidas espirituais. Então, primeiro a gente tem que entender o potencial da igreja, né? A possibilidade que a igreja tem. Em Lausanne, ou numa conferência do Billy Graham, para que o mundo ouça a sua voz, cujo redator era John Stott, nasce ali uma proposta, o evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Então essa integralidade da missão do evangelho, ela precisa ser considerada. Porque se a gente considerar isso, a gente vai entender que o evangelho é para o homem todo, para todas as suas crises e conflitos. E partindo desse pressuposto, o que a gente vê na própria pessoa de Jesus. Jesus poderia ser quem ele quisesse. Ele poderia ser o César de Roma. O único homem que podia escolher o local do seu nascimento. Nós não podemos escolher nossa família. Ele podia. Ele escolheu. O ventre de uma virgem. Cujo marido, o futuro marido, seria um carpinteiro. Então não era alguém, digamos assim, extremamente alocado no quesito social. Então Jesus escolheu nascer numa manjedoura, escolheu a companhia dos pobres, aflitos de alma, e morreu entre dois ladrões. Então, se a gente for seguir todo o estereótipo, a forma como Jesus viveu, a gente vai perceber, digamos assim, que essa boa notícia é para essa classe específica de pessoas e para mais, né? Naturalmente. Jesus tinha José de Arimateia, que era também seu discípulo, era um senador e por aí vai. Mas quando eu percebo Jesus, quando eu percebo o que Jesus escolhe, a forma como Jesus escolhe andar e a experiência que você teve lá nos Estados Unidos, que você contou do tempo que você ficou a pé, então aquilo que você percebe, aquilo que você nota, naturalmente me faz ter um comportamento não assistencialista, mas me faz ter um comportamento que se pareça com o comportamento que Jesus teve enquanto vivo na Terra. Muito bom. Enquanto carne aqui, entendeu? Então é meio que natural, não é uma coisa naturalmente. Eu acredito que essa proatividade que você diz que enxerga em mim é uma coisa que tem que fluir do cristão. Eu insiro o estrangeiro, né? O órfão, a viúva, o pobre, né? E o estrangeiro. Muito bom. Então, assim, quando você percebe essas coisas, e aí naturalmente você coloca a sua criatividade. E você coloca a integralidade da igreja a serviço dessa compreensão, então vão vir muitos milagres criativos, muitas ideias, né? E aí veio o Jesus que nasce nas ruas, que é a ceia que a gente faz no Natal para as pessoas que estão vulneráveis. Aí vem as cartas que a gente recolhe, que as pessoas, na época, as crianças de periferia escreviam cartas para o Papai Noel. Então a gente pegava essas cartas e distribuía na igreja. Então, cada um cristão ia num endereço desse em nome do Papai do Céu. Muito bom. Entende? Então, tipo, a criatividade a serviço desse entendimento vai gerar uma igreja extremamente proativa que vai se mover na direção em que Jesus se moveu enquanto vivo. Muito bom. Entendeu? Muito bom. É algo que, assim, é importante a gente fazer isso como igreja, mas vale lembrar que igreja é o coletivo dos discípulos de Jesus. Né? Então, às vezes a pessoa está procurando um ministério, um jeito de ajudar, e sempre tem gente fazendo na cidade, mas é legal a gente ter práticas também na nossa rotina que permitem esse cuidado. Então, eu dou graças a Deus que eu casei com uma esposa que ela é muito, assim, ela é indignada, ela não fica confortável. A gente pode ter tido uma conferência massa na igreja, né, e eu vou deitar cansado, assim, feliz, e eu vejo a cara dela e falo, o que foi? Ela tá tipo, nós precisamos fazer mais pelos necessitados. Ela tá sempre pensando. Então, ela acaba nos ajudando muito como família, né, e eu vejo muito já isso instalado nos meus filhos,
porque ela trouxe, vamos instalar uma prática rotineira. Então a gente tem o hábito de preparar marmitas para sair de casa, a gente sabe pontos que o pessoal tá ali, né? E cara, a gente tá já pronto no carro, achou? E vai, conversa e dá aquela, às vezes é na ida aquela conversa rápida, mas cara, às vezes faz o dia de alguém, aquele momento de ser visto, um carinho, um abraço, e é uma coisa simples que a gente faz ali, enquanto preparamos a nossa, né, refeição, já preparamos para alguém mais, que a gente sabe que vai encontrar naquele dia. E as experiências que você vive na rua, as experiências que os meus filhos viveram, os meus filhos cresceram meio que nesse contexto, né? Então eu fiquei muitos anos fazendo isso em comunidades, lá em Itajaí, para vulneráveis e tudo mais. Mas tem um texto que fala sobre a iniquidade de Sodoma. Ezequiel 14:59, se eu não me engano. É um texto muito forte. Se a gente puder colocar aqui, se o meu celular não me trair. Deixa eu colocar aqui. É aquela hora que o editor dá uma cortada. Ezequiel 16:49. Olha como esse texto é forte. Porque sempre que a gente olha para Sodoma, a gente acha que o motivo da destruição de Sodoma foi a depravação sexual, a imoralidade sexual e tudo mais, né? A gente sempre olha para esse contexto. E é interessante a gente entender o conceito de iniquidade. Iniquidade vem da palavra Avon. Avon, exatamente como cosmético. Você não é endemoniado se você usa Avon, vende Avon, fica tranquilo. E nós não queremos absolutamente nenhum problema com Avon. Mas é exatamente a mesma palavra. Que significa o sentimento por trás do pecado. Né? Olha só. E então qual o sentimento que me leva ao pecado? O pecado ele é fruto de um sentimento. Assim como o cristianismo também tem em vós o mesmo sentimento. E aí, olha só, Ezequiel 16:49 diz assim: esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Deus está falando para Israel, está dizendo, Sodoma é tua irmã. É como se Deus está dizendo, eu não tive prazer em fazer o que eu fiz. Esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Pauleira, né? Então, você rompe a sintonia da eternidade quando você não percebe que o Pai que é meu, ou que o Pai que é nosso, também oferece no mesmo texto um pão que também é nosso. Então, a sintonia da eternidade, ela se move no plural. A sintonia da eternidade é plural. Então, quando Sodoma não consegue perceber uma vida além de si mesmo, porque pior do que não ser, Israel, é ser para si. Pior do que não ter é ter para si. Eu acho que o cristão ele precisa ter uma consciência de mordomia. Por que eu tenho? Exatamente. Por que eu tenho 2 pães? Quando o ápice profético do mundo acontece novamente através de João Batista, e as pessoas vão ver um caniço agitado pelo vento, quando as pessoas vão lá, ouvem a mensagem de João, elas dizem, e agora, o que a gente faz? O que João responde? Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Ou seja, a gente acha que responder o espírito profético é cortar a barba, tocar chofar, isso também, respeito. Jogar óleo com helicóptero nas cidades. Quantas vezes a gente achava que essa era uma movimentação profética, uma prática posterior ao ouvir um profeta. Quando, na verdade, a prática oferecida por João, em Lucas capítulo 3, é quem tem comida, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tem comida, faça o mesmo. É isso. E aí ele oferece um comportamento social integral. Ele diz, olha, não levante falso testemunho, seja feliz com o que vocês têm. E por aí vai, entendeu? Então, tipo assim, muito entre bom. Os comportamentos cristãos, dentro dessa compreensão da integralidade do cristianismo, está o cuidado com o pobre. Eu não maximizo esse assunto também, sabe? Para mim, esse assunto não é o assunto mais importante do evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a transformação do ser humano. Se ele está em Alphaville ou em Alfavela. É o Cristo crucificado. É o Cristo crucificado. Então, por isso que a gente não pode frisar o assistencialismo como a única prática cristã. Acho que esse é o cuidado também que a gente tem. É o que deve vir de carona com algumas práticas, o que volta... O evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. É isso mesmo. E volta para isso, né? Agora, é interessante ver João Batista
trazendo isso, 2 casacos, né? Dá um para alguém. Aí a gente tem de novo, uma prática muito cotidiana, né? De praticar essa assistência. E algo que a gente vê muito forte da parte do irmão do Senhor, Tiago, né? Ele fala sobre a fé sem obras ser morta. Né? E a gente tá tendo uma série no canal, Cartas à Igreja, passando pelas epístolas em ordem cronológica. Então esse quadro, né, da questão desse cuidado fica muito claro, mas algo muito interessante quando ele fala sobre a fé morta, né, ele traz um exemplo, quer dizer, se você crê, você não pode viver de um jeito que não é de acordo com o que você crê. Ou você não crê de verdade, ou você não é fiel para com o que você crê. Então, o que ele diz? Você vai ver uma família, né, passando fome, passando frio, e vai dizer, Deus te abençoe, que Deus cuide de você, mas você mesmo não vai alimentar e cobrir eles? Então ele dá um exemplo do que é uma fé morta. Então essa compaixão que eu tenho pelo outro, porque eu não olho para ninguém segundo a carne, eu olho para as pessoas segundo o Espírito, isso vai me levar a ver de verdade o valor de cada homem e mulher, independente de onde eles estão, né? É algo que você vem de carona com a fé. E essa preocupação. Então acho que você falando de jogar o óleo do helicóptero, e às vezes a gente está tão preocupado, né, com coisas que talvez não são o que as pessoas precisam. Você falou de uma coisa básica, né, que às vezes falta na missiologia, de perguntar, né, o que você quer, o que você precisa. Que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, né? Você falou do homem ali no tanque de Betesda, né, já há anos, Jesus chega, o que E olha você que quer? descoberta essa pergunta propicia. Uhum. Porque aquele homem está 38 anos enfermo. Uhum. Pergunta que eu faço é o seguinte: quantas pessoas que você conhece que têm uma necessidade especial que são felizes? Uhum. Eu conheço várias. Uhum. O cara tá na cadeira de roda, mas o cara é alto astral, o cara contagia todo mundo. Sim. Ou o cara é cego, o Rodolfo tem um amigo lá, o Fig, Uhum. deficiente visual. Uhum. Rapaz, ele vai surfar, tá cheio de gente em volta. Uhum. Então, o maior problema daquele cara não era a sua deficiência em si, embora isso era um problema para ele. Uhum. O maior problema é o que ele revela a partir da pergunta de Jesus. Queres ser curado? O que ele diz? Eu não tenho ninguém. Na minha aplicação pessoal, o problema daquele texto não era a enfermidade, era não ter ninguém. Jesus estava tão interessado em resolver a situação da fé dele, que ele diz, porque você não tem ninguém, você vai ter que lidar com essa solidão. E você sozinho vai tomar o seu leito e vai andar. Olha só. É você quem vai fazer isso. Muito bom. E você vai andar e você vai se resolver com a vida e com as suas crises emocionais. Então a resposta de Jesus, a cura de Jesus, por isso queres ser curado? É óbvio que ele queria. Mas a cura que Jesus estava oferecendo era uma cura integral. Vem de dentro para fora, né? Cara, você não tem ninguém? Beleza, então você tem a si. Levanta daí, toma o seu leito, vai Muito andar. bom. E às vezes, no contexto social, uma das coisas que eu levo em consideração, que eu digo onde eu ensino e tudo mais, é que a maior ajuda que a gente pode oferecer é ajudar a pessoa a não depender mais de ajuda. Então a gente precisa... É o ensinar a pescar, não só o peixe. Né? Exatamente. Não é um assistencialismo, é um discipulado. E o discipulado, ele produz autonomia. Olha, eu tô indo, mas vocês vão fazer obras maiores que eu. Então eu estou entregando autonomia para vocês. Top. Vocês podem seguir a jornada de vocês. E uma das coisas que a gente pensa às vezes é institucionalizar as nossas ações de misericórdia. A gente vai, você falou, eu faço na minha casa e distribuo. É uma ação natural da sua casa. Mas aí a gente ficou tão refém do processo institucional que a gente tem que criar um projeto, tem que criar uma logomarca, tem que criar um negócio e tudo mais para depois a gente começar. E quando na verdade essa deveria ser uma prática natural orgânica. E comum, orgânica, entende? Porque, né, o ministério, né, o departamento que existe lá vem para fazer essa prática no coletivo, mas não devíamos só depender disso, né? Mas é algo forte. Essa confrontada de Tiago deveria mexer com todo cristão. Né? Então, do mesmo jeito, né, a gente vê nesse momento, tem tantas pessoas no nosso país precisando de ajuda, precisando de socorro, e é muito bom interceder pelas pessoas, devemos orar. A verdade é que, né, a oração ela vai um longo caminho, sem Deus a gente não pode fazer nada, mas não só nós devemos orar e interceder, né, nós devemos utilizar o que nós temos para alimentar e cobrir as pessoas. Então, né, deixa isso entrar
no seu coração, né? Procure um jeito de viver isso na sua vida cotidiana, né? Mesmo que seja pouco. Pouco ajuda é mais do que ajuda nenhuma, né? E se você tá sendo fiel com o que você tem, você está sendo obediente, e é isso que importa. A verdade não é se é pouco, se é muito, mas a pergunta importante é se nós estamos sendo fiéis, né? Então, leve em conta isso. Vamos entender, né, como uma geração ativa no Evangelho, que isso é uma responsabilidade da igreja, é pauta da igreja, é assunto nosso. A gente não fica com medo de defender nem praticar isso, né, porque nós precisamos ser movidos pela palavra e não por filosofias ou ideologias humanas. Sim. Então, é isso. Obrigado. Acho que o cuidado que a gente precisa ter, isso talvez fica para uma próxima conversa, é o show da filantropia, né? Deus abençoa muito mais a intenção do feito do que o feito, porque eu posso entregar o meu corpo para ser queimado, eu posso distribuir os meus bens aos pobres, isso pode ser um barulho infrutuoso. Mas se não tiver amor... Então, a grosso modo, é o sentimento, entende? Deus, porque com o sentimento errado, eu posso curar um enfermo. O enfermo não é mais enfermo, mas com o sentimento correto, eu posso visitar o doente. Uau. O doente continua doente, mas Jesus vai olhar para mim e falar, cara, seu sentimento é correto. Você é bendito do meu Pai. Entende? Então, até nas nossas ações, para a gente não produzir show de filantropia, que hoje ficou... Então, antigamente eu dava água para o sedento. Então, o sedento tinha sede. A minha preocupação era a sede do sedento. Com o tempo, eu não estou mais preocupado com o sedento, eu estou preocupado com a quantidade de pessoas que estão olhando para mim dar água para o sedento. Então, até no processo da filantropia, eu preciso tomar cuidado para não produzir um barulho infrutuoso. Isso tem que estar ancorado num sentimento correto, num sentimento de que, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A pessoa, quando recebe a água, ela não pode olhar para mim e dizer como o Felipe é bom, porque o assistencialismo faz isso. Mas a obra de missão, a integralidade da missão, quando aquela pessoa receber o copo d'água, ela vai dizer glória a Deus. Então eu ofereço glória a Deus. Manifeste as vossas boas obras aos homens, para que glorifiquem o vosso Pai Celeste. Muito bom, muito bom. Então, a minha obra social, a minha obra missional, a minha obra de assistencialismo, ela precisa produzir uma glorificação ao Pai Celeste. É isso. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, cuida para você não querer produzir alguma coisa que seja polivalência. Por isso que a gente tem que fazer pelo poder do Espírito. Não saiam, até que vocês sejam revestidos. Porque o que é Babel? É cavar um túnel até o inferno? Uma torre até o céu. É tocar o céu com a força do braço. Então não se toca. Então não queira tocar o céu com pirotecnia assistencialista aí pela rua, filmando tudo, mostrando tudo. Deixa as coisas fluírem de você. Ninguém sabia que o Israel, com a Priscila, com seus filhos, fazia marmita e entregava para quem não tem comida. Ninguém sabe, ninguém precisa saber. Vai chegar uma hora que vai precisar, vai produzir inspiração. A internet é uma ferramenta interessante, mas a gente tem que entender que você pode sim entregar os seus bens aos pobres, distribuir a sua propriedade, isso ser um barulho infrutuoso se não tiver ancorado no sentimento correto. Então vamos cuidar de órfão e viúva, vamos cuidar de empresário, vamos cuidar da Inglaterra, da África, da Holanda, da comunidade pobre da sua cidade, mas tudo isso ancorado em um sentimento correto. Muito bom. A motivação correta. Exato. E eu termino dizendo, às vezes para servir uma comunidade, Israel, a gente acha que a gente vai ter que comprar pão fora. E às vezes o pão tá lá. Você só precisa ter a sensibilidade de encontrar um garoto que tem 5 pães e 2 peixes. Isso aí. Se a gente tiver a disposição de perguntar, de diagnosticar, a gente vai encontrar o que está ali, que pode ser oferecido a Deus e pode ser multiplicado. Muito bom, muito bom. Entende? Então, enfim, o assunto é denso, comprido. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2. Eu tenho certeza que a galera vai querer ouvir mais sobre isso, mas a gente faz. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por compartilhar. E é isso, gente. Fica sempre, né, o encorajamento. Nós queremos,
né? Queremos fazer tudo com a motivação correta, não vivemos para aparentar ser bons cristãos, mas para de fato um dia do próprio Cristo receber o joinha, o high five, o abraço e o beijo na testa. Então, vamos fazer a coisa certa, do jeito certo, porque esse é o coração do Evangelho. O sentimento correto. Sentimento correto. Então, Deus te abençoe, a gente se vê na próxima. É nóis.